Bora, meu pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui, de uma maneira bem mais aberta, como eu sempre tenho conversado com vocês aqui, e quero falar sobre como as aparências elas enganam. E aí eu queria comentar também sobre o caso Whindersson Nunes. Para quem não sabe, ele é um humorista, mas eu acho que acredito que boa parte das pessoas num globo aí de extensão conhece o humorista. Mas ele deu entrada para fazer uma intervenção e ali foi de acordo com matérias, foi uma internação que foi autoinduzida, ele mesmo fez a sua internação para fazer essa intervenção psiquiátrica, porque, de acordo com as informações, ele tem um histórico de depressão, ele sofre muito por algumas situações e a depressão tem esse tipo de comportamento clássico e sofre bastante quem sofre com isso. Mas eu queria fazer uma reflexão porque um comentário que foi feito no podcast através do mesmo, tá? Que ele diz algumas coisas e eu acho muito interessante para a gente analisar algumas questões. Mas eu quero te pedir, humildemente, que você assista até o final. Se você achar interessante, deixe seu like, comente também. É uma oportunidade para conversar com um especialista na área de saúde mental. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan e sou psicólogo. Trabalho também como mentor acadêmico, onde eu oriento, faço consultoria na área acadêmica. Também oriento em relação à construção do artigo de TCC também. Se você achar interessante, compartilhar para alguém essas informações. Tem minhas redes sociais aqui, a gente pode conversar um pouco. Mas, para quem não entendeu, ele fez uma intervenção. Essa intervenção que eu digo que seja de internação autoinduzida, que é quando a pessoa ela assume essa postura de fazer sua própria internação, o que é muito interessante e importante e também bom também do ponto de vista de orientação, que ele está sendo acompanhado também, psicólogo, psiquiatra, ele está sendo acompanhado, tá? Eu ouvi alguns relatos do mesmo no podcast onde ele fala sobre a sua situação, alguns pontos que eu acho interessante também comentar sobre isso e eu vou trazer isso também para vocês, mas um alerta fica para você, porque saúde mental é uma coisa que você precisa estar tratando, você precisa estar buscando intervenção, você precisa não estar terceirizando isso. Quando eu digo terceirizar, é você colocar isso em último lugar para você tratar, não deixe chegar bem no estado crítico da situação, porque segundo o mesmo que comenta, ele já tentou algumas vezes cometer o SUI, e você sabe o decorrer da palavra, é uma situação delicada, tá? Porque depressão, como qualquer outra condição, é delicado, a pessoa precisa encarar de forma real, de forma responsável, porque é uma situação complicada e quem está nesta condição não queria estar, claro, e não desejaria isso para ninguém, tá? Então, fica o meu alerta para você, e aí para você entender toda a dinâmica do porquê ele chegou até esse ponto e tal. Mas vamos para alguns comentários que eu observei nas redes sociais, onde ele comenta algumas questões e ele comenta sobre a ideia e a importância de cuidar da saúde mental. É uma pessoa que se percebeu enquanto condição dessa que ele está, que é a depressão, e reconhece o seu problema. E é esse ponto, um dos pontos que eu trago para você, da importância de você reconhecer que você tem um problema e que você precisa tratar esse problema. E a informação é importante porque, além de você entender que você tem um problema, você precisa fazer uma intervenção, você precisa de informações também. Então, a busca pela informação é importante, e aí esse exemplo ele mostra muito dessa parte que é muito legal também. E isso orienta também você que está assistindo a você perceber também que a mente, ela também é um órgão que precisa ser cuidado. Você precisa cuidar da sua saúde mental. E não é mito
quem acredita, ou fantasia de quem acredita que isso daí só é para pessoas que estão na loucura, num estado de loucura. Não, isso aí é para cuidar qualquer área da vida, tá? Para cuidar qualquer área da vida e, consequentemente, cuidar também da saúde mental. Então ele comenta a importância de buscar, que não é só você tomar um remédio e tal. Se fosse isso, o remédio já em si solucionaria o problema dele. Mas só que não é isso, você tem que tomar a medicação, mas você tem que fazer intervenção psicológica também, para você fazer manutenções em outras áreas da sua vida, para se reajustarem e reajustar principalmente a estrutura mental. E aí tem um outro comentário que ele faz que eu acho que isso é importantíssimo também, sabe? Que ele tinha comentado sobre a importância de fazer intervenção, que não é só tomar remédio, e disso linka com a questão de estou com a condição, preciso me tratar, tá? Uma outra questão é ele comentou sobre ter cometido algumas vezes, entendeu? E eu acho que isso também é importante. E aí traz uma responsabilização para você começar a procurar intervenção. Não, quando chega no fundo do poço, não é o problema atual dele, tá? A autoindução é muito importante também. Mas, gente, vale ressaltar que em um desses podcasts, tá? Ele comentou algumas situações que vêm acontecendo com ele. E uma muito comum que tem acontecido é: eu estou em um lugar onde eu não posso dizer um ai, aonde eu vou, as pessoas correm. Ele até disse que ele não queria ser famoso, que ele queria dissociar riqueza com a parte glamourosa da fama. Que se pudesse, ficaria só com a parte rica da história. Mas ele fez um teste, ele gritou dentro do quarto dele e aí num instante algumas pessoas vieram e tal, entendeu? Então não se dá nem a oportunidade, é isso que eu quero frisar para você aqui, para a gente concluir esse vídeo. Você não pode nem fazer algo que você já é rotulado, que as pessoas já correm, sabe? Você não pode sentir. Então a teoria que eu chamo, que é a teoria da aparência, é que as pessoas querem montar uma aparência na pessoa e não quer que a pessoa dissocie de forma alguma ela. Não, se ele grita, e aí o que ele comentou, as pessoas vieram, não, ele não pode ficar ruim, ele é uma pessoa do bem, ele traz a alegria, ele precisa estar com esse padrão, ele precisa estar com essa aparência. A aparência da tristeza, a aparência do mal-estar, ela não pode ficar presente, tá? E é assim que as pessoas vivem no mundo atual. As pessoas vivem de aparência. É o que o Whindersson comenta, que essa aparência está levando o adoecimento das pessoas. A aparência de estar sempre bem, quando na verdade tem momentos que você vai ficar de tristeza e de alegria também. Mas também de tristeza, mas também de desânimo, mas também de insegurança, sentimento de fracasso. Isso só não pode perdurar, se manter por mais tempo do que o suficiente. Mas o que eu estou querendo dizer para a gente fechar aqui é: não viva de aparência. Não viva querendo pintar um quadro pelo qual você não está vivendo. E viva não segundo o que as pessoas modelam da sua aparência, tá? Porque você pode estar bem mal e quando você grita, as pessoas pegam você e querer colocar aquela mesma capa da aparência. De sempre ter que sorrir, sempre ter que conversar, sempre ter que agir, sempre ter que ser aquela pessoa positiva, quando na verdade você é ser humano, você vive outras questões. Então isso fica o meu alerta para você. E não vive de aparência, tá bom? Forte abraço, cuide da sua saúde mental, porque não é algo à parte, é algo presente na sua vida. Forte abraço para vocês.